De volta ao nosso bate-papo da tarde, conforme eu falei para vocês, né, no nosso bloco anterior, nós estamos agora com o nosso novo convidado, mas que vocês já conhecem, que já é de casa, o Dr. Saulo Bastos, que pela primeira vez eu vou ter a oportunidade, né, de entrevistar aqui, representando a nossa dama do rádio, a Dirlene Magalhães. Dr. Saulo, muito boa tarde, seja bem-vindo, viu? Boa tarde, Nayane, muito obrigado. Boa tarde aos ouvintes da Minas, Klender. Uma responsabilidade grande, hein, Daiane? Nossa, tá aqui no me lugar deram, de você viu? Mas você é uma excelente comunicadora. Obrigado. A gente está acostumado com a Dirlene aqui todos os dias e eu acredito muito que a sua presença enaltece muito esse programa também. Obrigado. Viu? Eu falo que como se diz, é uma tarefa árdua, mas prometo executar com o maior carinho possível e me esforçar bastante para cuidar dos convidados dela, que foi a missão que ela me deu. Ela falou, cuida bem dos meus convidados. E você é um deles. Ai, que bom, fico muito feliz. Seja muito bem-vindo, viu? É bom a Dirlene ter ali uns 30 dias de férias para ela voltar. Precisa Todo descansar. mundo precisa de tirar umas férias, Sim. um descanso. Para voltar, né, Daiane, com as baterias recarregadas, Sim. né? É preciso Isso esse é muito respiro, né? importante. A saúde agradece. É. E estou aqui para falar de implantes dentários, né? Os ouvintes podem mandar aí suas perguntas, as suas dúvidas, os seus questionamentos. E vamos falar um pouquinho aí desse nosso trabalho que a gente já faz há 23 anos, viu, Daiane? Já são 23 anos exercendo a odontologia com muito amor, com muita dedicação. Então, são anos de aprendizado constantes, né? Mas dedicados ao paciente, dedicados a um melhor tratamento, a resultados mais promissores. E a gente sempre está buscando conhecimento. E a gente traz, isso reverte de maneira direta para o público. Então, hoje a gente conta com uma tecnologia de ponta em cirurgias de implantes dentários. Nosso consultório oferece todo o aparato, todo o ambiente necessário para se executar cirurgias. Desde cirurgias mais simples até cirurgias mais complexas, nós estamos preparados. Nosso bloco cirúrgico conta com monitoramento cardíaco. Então, o paciente, quando ele está sendo operado, nós temos todo o controle respiratório, cardiovascular dele no nosso monitor. A gente sabe o que está acontecendo o tempo todo. E a gente trabalha muito também com a sedação. Grande parte das pessoas, a grande maioria, eu posso dizer que quase 100% das pessoas tem algum grau de medo. Sim, verdade. Às vezes só de ligar o motor ali na sala do dentista já fica ansioso, fica nervoso, tem medo do procedimento. É exatamente isso. O medo do dentista já é uma coisa que já vem nos filmes de Hollywood. É verdade. O medo do dentista. Isso é retratado nos filmes, né, na vida, no cotidiano, de uma maneira até pitoresca, né? Verdade. Uma maneira. Mas a verdade é que ir no cirurgião dentista causa receio em algumas pessoas, medo em outras e um pavor inexplicável, vamos falar, uma odontofobia. Sim. Então, essas pessoas que têm um grau de medo mais avançado, um grau de ansiedade, às vezes a pessoa já faz uso de medicamentos. Sim. Para controlar ansiedade, insônia. E você imagina uma pessoa dessa também com um grau de medo muito aumentado. São pessoas que se abdicam de um tratamento. Às vezes até tiveram alguma experiência ruim, né, doutor Saulo? Isso acontece muito. Experiências traumáticas do passado. Então, veja, Daiane, às vezes o problema da pessoa não é o financeiro. Uhum. O problema da pessoa é o medo. Sim. É o medo de fazer acontecer. O financeiro, no nosso consultório, a gente tem excelentes valores. São valores competitivos, nós facilitamos o valor. Facilitamos o pagamento para o paciente também. Eu falo que, Daiane, o Dr. Saulo tem valores muito bons, porque já são 23 anos, né, dedicado à profissão. São 2 especializações. Eu sou ortodontista também, sou implantodontista, especialista. Estou no meio do meu curso de mestrado e sou professor de pós-graduação. Sou professor coordenador da especialização em implantodontia da FUNORTE daqui de Divinópolis. Então, é aquele tempo bem dividido entre trabalho
Eu sou Ensino. professor e também sou aluno, porque a gente nunca pode parar de aprender. Verdade. A gente tem que ser uma esponja, né? Para absorver conhecimento, eu acredito. E eu falo que o conhecimento liberta, o conhecimento te dá segurança Verdade. e reflete em tratamentos inovadores, tecnologia de ponta. Quem ganha com isso são os pacientes. Sim. E é muita coisa que a gente vê mudando, né, doutor Saulo, no mercado, né? Um exemplo, a gente via muito aquelas obturações com aquele material metálico, né, nos Isso, dentes. isso. Hoje a gente já vê o pessoal trabalhando mais com aquela resina que fica, né, da cor do dente. Você nem percebe que foi Olha, feito a restauração. É verdade. Nayane, houve a odontologia passou por períodos de revolução com relação a material. Sim. A resina composta, por exemplo, que é o material obturador que é da cor do dente, Aham. né? A resina ela veio para substituir essas restaurações metálicas. Já nos anos 90, a resina veio com força total. E aquela luzinha, aquela famosa luzinha azul, né? Sim. Que o dentista coloca lá na resina. Então, aquilo dos anos 90 foi uma evolução. Hoje, a gente vê muita evolução também, mais do que na década de 90. As porcelanas melhoraram muito. Hoje é aplicada uma tecnologia nas porcelanas que não havia no passado. Nós temos tipos diferentes de porcelanas hoje, que era uma coisa que não era pensado lá no passado. Isso reflete numa estética muito superior, numa durabilidade maior dos trabalhos, uma maior precisão também. Então, quando eu falo de tecnologia, são várias coisas. Vou dar um outro exemplo. O que a gente usa no consultório hoje, posso dizer que a gente não tem um número grande de dentistas que oferecem esse tratamento. Eu acho que isso ainda está nos primórdios. Aqui em Divinópolis nós temos vários colegas, conheço vários colegas que já entraram no que a gente chama de fluxo digital. O que é isso? Lembra quando você ia lá no dentista e ele fazia um molde na sua boca com uma massa? Sim. É o famoso molde. Muita gente chega até a vomitar. Eu já tive pacientes. Conheço gente assim. Eu já tive pacientes que, ao serem moldados, a gente coloca aquela moldeira, põe aquela massa ali na moldeira, e ao fazer a moldagem do paciente, o paciente às vezes tem ânsia de vômito. É algo desconfortável para a pessoa que está ali. Então, quer dizer, isso já está ficando por terra. Nós utilizamos lá no consultório um scanner, que é o scanner intraoral. Particularmente, eu tenho o scanner da Straumann, é um dos melhores scanners hoje à venda no mercado, é um scanner importado. O que ele vai fazer? Peraí, eu vou te cortar só um minutinho. Não conta ainda. Quer saber o que esse scanner faz? Vamos lá. Continua ligadinho aí que a gente vai fazer um intervalo rapidinho, daqui a pouco Vamos volta. falar do scanner depois. De volta ao nosso bate-papo da tarde. Não deixei o doutor Saulo contar aquela hora, mas agora ele vai contar tudo para vocês, viu? Conta pra gente, doutor Saulo, a respeito do scanner, né? Esse aparelho aí tecnológico que tem revolucionado os consultórios. Quer dizer, então, alguns, né? Porque nem todos ainda se adaptaram a ele, né? Ainda são equipamentos que têm um custo mais alto. Principalmente se o scanner for um scanner importado, né, se for um scanner de uma marca mais conhecida. Os melhores scanners hoje realmente eles estão numa faixa de preço maior, né? Então o dentista ele tem que estar preparado ali para investir pelo menos uns 100 mil reais ali no consultório para ele ter um scanner, para ele livrar os pacientes da moldagem. E além desse processo do scanner, doutor Saulo, também tem uma manutenção, né, que tem que ser feita ali, não é? Tem, para todo paciente, né? Quando a gente fala do escaneamento, a gente está falando que o scanner ele vai substituir a moldagem. É um aparelho que ele vai fazer a leitura dos seus dentes. Muito mais preciso, né? E ele vai para o computador. Olha. Então, quer dizer, eu vou lá no dente, eu faço um preparo com a broquinha lá no dente para receber uma porcelana, por exemplo. Vamos supor, o paciente vai fazer lente de contato
de porcelana, uma estética, né? Facetas de porcelana, lentes de contato de porcelana, ou até mesmo uma dentadura fixa sobre implantes. Então, ao invés da gente colocar aquela massa e fazer aquela moldagem, aquela tradicional moldagem, que muitos pacientes têm horror àquilo. Verdade. Eu também sou paciente, eu tenho meu dentista, né? Esses tempos eu coloquei umas porcelanas nos meus próprios dentes, um colega dentista. E ele moldou. Mas eu agora saio da pele do dentista e me coloco no lugar de vocês, pacientes, porque eu também sou. Mas a minha experiência com moldagem foi horrível. Eu fiz muita ânsia de vômito. Eu pensei comigo assim, gente, eu não acredito que eu faço isso com todo mundo, mas agora que eu estou aplicando em mim, eu falo isso com os meus alunos, inclusive. Meus alunos são dentistas, né? Eles estão se especializando em implantes, serão futuros especialistas, né, em implantodontia. E eu falo muito isso com eles. Eu tenho muitos alunos, das mais diversas espécies, eu tenho alunos que acabaram de formar odontologia. Eu tenho alunos que já têm 30 anos de profissão. Isso varia muito. Mas é interessante que eu sempre converso com eles no sentido que o lado humano é uma coisa que se pesa hoje na nossa sociedade, na atualidade. Nossa, e como? Eu falo em todos os meios, né? No consultório de dentista também não é diferente. Então, o lado humano, eu tenho um apreço especial pelo lado humano da pessoa. Eu gosto sempre de me colocar no lugar daquele paciente que está ali na cadeira. Nossa, esse é um diferencial, doutor Saulo. Isso eu faço muita questão. Eu sempre pergunto, o que é ser anestesiado, né? Você, dentista, você já foi anestesiado ou você só anestesia as outras pessoas? Então, quando a gente se coloca no lugar do paciente, a gente sente tudo, né? Anestesia, moldagem. Eu fizeram a moldagem nos meus dentes e eu passei muito aperto. Então o scanner vem justamente para substituir isso. Ele vai fazer a duplicação da imagem. É como se ele fizesse centenas de milhares de fotografias por segundo. Essas imagens, elas são computadas, elas vão para o computador e num formato 3D, numa escala 1:1 de verdade. E esse arquivo, ele é recebido pelo laboratório. E lá o laboratório vai fazer as porcelanas, vai fazer as facetas de porcelana, as peças de porcelana, as lentes de contato, a dentadura fixa, não é mesmo? Através desse e-mail que eu mandei para ele. Ou seja, não teve moldagem. Nós fizemos o escaneamento e as informações desse escaneamento foram emitidas para o laboratório de prótese por e-mail. E lá ele vai fazer os trabalhos em porcelana. Economiza tempo. Nossa, imagino. Para nós, dentistas, economiza material. Você não tem que ficar gastando, né, com material de moldagem. Pro paciente é maravilhoso, porque você não tem que moldar ele com aquele monte de massa dentro da boca dele. Nossa, desconforto zero. Desconforto zero. E o mais importante, a precisão dos trabalhos. Quando a gente molda, existe algum grau de distorção dos materiais. Dá alguma diferença? Tem dilatação, né? Tem, o material. as coisas têm alguma dilatação, alguma contração. Agora, no escaneamento, não. O escaneamento, ele retrata na tela do computador o que de fato está na boca do paciente. Incrível. Isso em graus de decímetros, de milímetros. Então, a gente tem um grau de adaptação das próteses maravilhoso. Os reajustes são menores. E quando a gente casa esse procedimento com os implantes dentários, é a mesma coisa. Então, vamos dar um exemplo aqui. Você não tem 4 dentes na boca, você vai lá e coloca 4 implantes. Quando a gente for fazer o dente, nós vamos fazer um escaneamento. Então, nós vamos produzir as porcelanas dos implantes fazendo um escaneamento. É igual quando a gente vai lá no supermercado, a gente passa aquele código de barra naquele leitor a laser. Seria aquilo, né? Só nós vamos fazer essa leitura dentro da boca da pessoa. Então, hoje,
as coisas estão bem mais fáceis, né? A gente consegue fazer um escaneamento com alta tecnologia, com tecnologia de ponta mesmo, e entregar para o paciente um trabalho de alto nível, de alto padrão, que jamais foi se pensado há alguns anos atrás. E todo mundo escuta isso e fala assim, nossa, mas isso é muito caro. Não, gente. É só a tecnologia que melhorou. Os valores ainda são acessíveis, é a mesma coisa, não muda nada. Excelente. Falando nesse ponto, eu tenho uma perguntinha para fazer, mas daqui a pouquinho eu te faço. A gente vai fazer um intervalinho aqui e daqui a pouco estamos de volta. De volta com o nosso bate-papo da tarde. Hoje nós estamos com o Dr. Saulo esclarecendo dúvidas, né? E eu tô com uma dúvida aqui, falei para vocês, vou perguntar para ele agora. Dr. Saulo, eu tenho, né? Até comentei com você já aqui em off, 2 implantes na parte de baixo da boca e eu tive um afrouxamento, né, desses implantes. Para mim poder trabalhar agora esses implantes, né, fazer o processo, essa máquina, né, o scanner, ele ajuda a resolver, trocar essa peça? Porque no meu caso eu vou ter que trocar a peça, sabe, gente? Ajuda, claro. Ao invés de estar fazendo molde de novo em você, ele pode ser muito bem escaneado, né? A gente pode escanear ali e mandar fazer novas porcelanas para você. Agora, é lógico que a gente tem que descobrir o motivo do afrouxamento, que não é normal, né? O dente de porcelana não é normal que ele afrouxe no implante. Tem que pesquisar a causa, o porquê. Sim. O dente, depois que ele é fixado no implante ali, ele não pode ter problemas com afrouxar, com soltar, certo? Há algo aí que tem que ser investigado. E sim, o scanner ele vai facilitar muito, vai evitar aquele material de moldagem e tudo mais. Leandro, mas é o seguinte, como eu te disse aqui no início do programa, já são 23 anos, né, dedicados à implantodontia. São 23 anos de formado e já 18 anos nesse universo do implante dentário. Então, eu já passei por todas as fases, né? Vamos dizer que o que era a última tendência há 2 anos atrás, hoje não é mais. Sim. Você tem que acompanhar as coisas. O que eu posso te dizer, o que eu percebi, a implantodontia, tratamento com implantes dentários, popularizou muito. Antigamente, eram tratamentos caros. Sim. Porque os implantes eram importados. A primeira empresa a produzir implante no Brasil foi a Neodente em 1993. Nossa, onde está isso? Então, assim, é um dado, porque na odontologia isso é recente. Nós temos, por exemplo, artigos científicos que vai falar de tratamento de canal, por exemplo. Canal já existe na odontologia há mais de 100 anos. A especialidade da endodontia, a especialidade do canal, existe há 100 anos ou mais de um século. A especialidade do implante, não. Nós estamos falando que implantodontia tem uma história concreta na odontologia há 30 anos. Então, nós não temos revisões de casos clínicos tão antigos assim. Nós não temos estudos de revisões sistemáticas, né? A gente não tem tanto estudo tão profundo quanto no canal, por exemplo, que a gente já conhece há 100 anos. Então, a implantodontia, ela tem passado por várias modificações. Nós, profissionais, somos responsáveis por acompanhar as novas tendências e até oferecer para o paciente o que o implante hoje traz de melhor. Então, uma coisa que eu faço muita questão é que o paciente receba o que hoje há de melhor em tecnologia de ponta. Hoje eu já não uso mais o que eu usava 2 anos atrás, porque as coisas mudam, tanto na medicina quanto na odontologia. A odontologia é uma especialidade médica. Então, a medicina ela evolui e a odontologia é um braço da medicina, ela evolui junto. Uhum. E hoje, o que a gente está falando hoje, pode ser que daqui 4 anos esteja por água abaixo. Daqui 4 anos, às vezes, isso que a gente está falando que é moderno hoje, talvez não seja mais.
a parte do implante dentário tem passado assim por surtos de tecnologia muito grande. Posso dizer isso de uns 5 anos para cá. É quase que um salto quântico em termos de inovação, de tecnologia em cima do implante dentário. E sim, os equipamentos são mais caros, as coisas, os custos das coisas é um pouco mais caro para o dentista. Então o desafio é oferecer para o paciente o que há de tecnologia de ponta, o que há de melhor e ter valores reais com a nossa realidade. Exatamente, onde a grande maior parte das pessoas ganha um salário mínimo. Exato, né? As pessoas têm que ter condição de fazer o tratamento. Há de se ter formas de se pagar. Os valores, não pode ser aqueles valores que vão assustar as pessoas. Sim, eu valorizo muito o que faço, considero o meu trabalho, sim, diferenciado. Como eu disse, esses anos todos de dedicação na odontologia. Mas é um valor, são valores, preços, né? Valores de tratamento bem reais com a nossa realidade. E a gente sempre tem formas de pagamento, a gente facilita sempre o pagamento para o paciente, isso não é o problema. O dentista, sim, tem a responsabilidade de sempre correr atrás do que é a tendência hoje, o que há de mais moderno hoje, o que eu posso fazer para poder melhorar a minha clínica, melhorar meus atendimentos, os meus implantes, as minhas cirurgias, as minhas próteses. E isso é um pensamento que é constante na minha cabeça e eu acredito que tem que ser também na mente de todo profissional, porque entregar o melhor para o paciente, além de uma responsabilidade, é uma obrigação do cirurgião dentista, principalmente no tocante ao implante dentário, que são cirurgias e é de uma responsabilidade muito alta. E até porque, igual você falou, a maior parte das pessoas, quando a gente passa por esse processo de implante, a gente pensa assim, eu vou fazer e não vou nunca mais ter que mexer com isso. E não é bem assim. Não é, né? E escolher bem o profissional com que vai fazer. Eu gosto, esses dias eu brinquei com uma paciente, assim, olha, você vai fazer uma cirurgia no coração, vou dar um exemplo. Sim. A pessoa vai fazer uma cirurgia cardíaca, por exemplo. Vamos escolher o cardiologista. Eu tenho certeza que a maioria das pessoas quer o cardiologista mais experiente, que já tem horas e horas de cirurgia em bloco cirúrgico, que já fez N cirurgias. Se é para operar o meu coração, eu quero melhor. Justo. Eu não vou me preocupar nem com o preço, porque eu quero o melhor médico. A minha pergunta para você, Daiane, com dentista não é assim? Com dentista é só o valor? Exato. Não adianta eu dar os melhores pincéis, as melhores tintas para uma pessoa que não é artista. Sim. Se eu pedir para fazer um desenho numa tela, eu posso dar o melhor pincel, a melhor tinta, a pessoa vai fazer um desenho, eu peço para desenhar uma pessoa, a pessoa vai fazer um menino, uma bolinha, 2 risquinhos. Os palitinhos. Os palitinhos. Vai sair um desenho de uma criança de 5 anos. Agora, se você dá o mesmo pincel e o mesmo material para uma pessoa que é artista, ela vai fazer outra coisa. Ou seja, não adianta ter os melhores equipamentos se você não tem habilidade manual, senso estético, não é? Isso é muito importante. Tem uma frase que vai parafrasear isso bem que eu estou falando. Eu vou puxar um pouquinho aqui. Talvez eu não fale com as mesmas palavras. O Papa, em 1946, o Papa Pio XII, ele discursou para cirurgiões dentistas na Itália. E ele falou uma frase na época, e essa frase ela é dita nos cursos, nas formaturas, nas homenagens que é feita aí. É uma frase comum, muito conhecida entre nós, cirurgiões dentistas. E o Papa Pio XII, discursando para dentistas na Itália, logo após a Segunda Guerra, Papa Pio XII disse: a odontologia é uma profissão que exige dos que a ela se dedicam os conhecimentos científicos de um médico,
o senso estético de um artista, a habilidade manual de um cirurgião e a paciência de um monge. E não é isso? É muito isso, né? Então veja o peso da responsabilidade que nós temos perante os pacientes. A boca não está desvinculada do corpo. A saúde começa por ela, né? A saúde não só começa por ela, mas quando o paciente está ali na cadeira do dentista fazendo cirurgias, lembre-se, a grande parte das pessoas são hipertensas, diabéticas, tem algum histórico de algum evento médico que causou uma internação, um derrame, um AVC, uma tromboembolia pulmonar, um tratamento de câncer, uma insuficiência renal, algum tipo de doença hereditária que a pessoa sofre com ela, alguma doença autoimune. Quer dizer, as pessoas têm muitos problemas. E ao serem cirurgiadas na mesa, na cadeira do dentista, a responsabilidade nossa em operar o paciente não é menor do que a responsabilidade do médico, que também está ali no hospital fazendo a cirurgia. O nosso nível de responsabilidade é o mesmo. E eu acredito muito nisso. A nossa responsabilidade com as pessoas e a entrega do tratamento é algo surrealmente de uma responsabilidade muito alta de nós, cirurgiões dentistas. A gente tem que entregar tudo para a pessoa. Isso é assim, e isso é a maneira que eu penso, a maneira que o Dr. Saulo pensa. E é do jeito que eu gosto de viver a odontologia e entregar o melhor para os meus pacientes. Excelente. Olha, eu vou fazer uma pausa breve, daqui a pouquinho eu estou de volta para a gente finalizar a entrevista de hoje com o Dr. Saulo. Não sai daí.